Ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Tem a palavra o Sr. Vereador João Afonso para a apresentação do Plano de Acessibilidade Pedonal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, agradecia ao arquiteto Pedro Almeida Gouveia. Muito bem, então fica sexta-feira às 9 da manhã. Sexta-feira às 9 da manhã. Tem a palavra o Sr. Vereador João Afonso. Pronto, esperemos que os trabalhadores queiram acessibilidade. Pronto. Acho que a oposição não era... Esta manifestação não foi relativa ao plano de acessibilidade e, portanto, eu vou passar à apresentação. Na verdade, não vou passar à apresentação, porque essa será feita pelo arquiteto Pedro Almeida Gouveia, que coordenou a equipe do plano e que, com muito mais propriedade, poderá fazer a apresentação que, como devem calcular pela sua dimensão e como tiveram com certeza a oportunidade de ver, é vasta. Aliás, esta proposta de plano que está em votação e que será remetida para a Assembleia Municipal, como compete, é a que foi apresentada já em julho deste ano e, portanto, durante o período de discussão que se estendeu até 30 de outubro, creio que todos tiveram a oportunidade, inclusive a equipe do plano, fez vários contactos com várias entidades, e inclusive também com alguns dos grupos, sobre este plano para fazer esclarecimentos. Portanto, lembrava só alguns factos históricos, que é uma matéria que tem um largo consenso político, ou seja, e seria oportuno recordar, que o Regulamento de Acessibilidade de 2004 foi apresentado pelo Partido Social Democrata, na altura, e que foi aprovado por unanimidade, que em 2007 uma proposta de deliberação sobre a promoção da acessibilidade apresentada pelo Partido Comunista Português também foi ela aprovada por unanimidade, e que em 2009 a deliberação que deu origem à elaboração deste plano, e ela foi longa e extensa, mas eu creio que nestas matérias, e neste caso em especial, o tempo que se demorou foi um ganho, uma oportunidade de fazer melhor, mas essa proposta foi proposta pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata e também ela aprovada por unanimidade. Por fim, diria, e chamava a atenção, talvez, que em todos os programas eleitorais das candidaturas apresentadas ao município de Lisboa havia questões referentes à acessibilidade, à melhoria da acessibilidade. Umas mais detalhadas, outras menos detalhadas, mas todas elas pertinentes e creio que todas elas tidas em consideração, ou já tidas em consideração no plano de acessibilidade, ou seja, o plano de acessibilidade já de alguma forma, na forma que aqui se apresenta. Bom, por fim, não posso deixar de recordar o trabalho desenvolvido pelo vereador Fernando Nunes da Silva, que também fazia parte do anterior elenco e que tinha sido indicado pelos cidadãos por Lisboa e que acompanhou e dirigiu todo o processo de elaboração do plano da acessibilidade pedonal. Bom, esta proposta tem, como eu já disse, poucas alterações à proposta apresentada e que eu aqui subscrevo. Algumas sugestões eu diria, as sugestões que foram apresentadas em sede de discussão pública, feitas por cidadãos, munícipes e por diversas instituições, seja a Associação dos Automobilizados, a Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Arquitetos, ou várias entidades que fizeram intervenções, deram o seu contributo, alguns elogios, algumas críticas, nomeadamente, por exemplo, ao compromisso orçamental, mas, em geral, uma reação positiva àquilo que o plano propunha e propõe. Queria, antes de passar a palavra ao arquiteto Pedro Almeida Gouveia, dizer que este é um trabalho que eu considero notável,
bem exemplificativo da capacidade técnica e de mobilização dos interesses e do conhecimento dos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa. Não é um trabalho unicamente dos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa, porque eles mobilizaram outras instituições de saber, mas instituições, agora uma private joke para o Carlos, mas ele está distraído, para a sociedade civil. Mobilizou a sociedade civil. Não, só um momento. Uma última nota que é também importante. Este plano foi financiado graças a uma candidatura a um programa europeu e, portanto, não só não implicou nenhuma despesa para a Câmara, a sua execução, como os técnicos que estiveram envolvidos neste trabalho foram, em grande parte, custeados por este financiamento. Portanto, não só não custou, como foi lucrativo. E, portanto, é a nossa convicção também que a execução deste plano não representa qualquer despesa para o município, mas, acima de tudo, um ganho para a cidade. Um ganho a nível social, mas também um ganho a nível económico, porque a igualdade de direitos é, acima de tudo, uma condição essencial para a promoção e evolução desta cidade. E, portanto, passava a palavra ao arquiteto Pedro Gouveia, se o Sr. Presidente permitir. Sr. Arquiteto, as circunstâncias não estão à altura da qualidade da sua proposta. Mais o microfone que não está à altura. Mas como o Sr. Arquiteto é um homem de múltiplos recursos e qualidades, certamente dará o melhor de si para o espírito de síntese que a hora aconselha. Tem a palavra. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, como disse o Sr. Vereador João Afonso, este é um trabalho de equipa feito com a prata da casa e, portanto, as saudações que eu tenho são da equipa e os agradecimentos também relativamente à confiança política dos responsáveis políticos da Câmara na equipa, relativamente ao CREN e ao POPH pelo financiamento integral da realização do plano, aos inúmeros serviços e empresas municipais que participaram na elaboração do plano, às várias entidades públicas também que participaram, entre quase todos os operadores de transporte público, a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, etc., etc., às inúmeras organizações não governamentais, a vários cidadãos que participaram a título pessoal e a várias outras forças da comunidade. A questão que, no fundo, se coloca quando se fala de acessibilidade em Lisboa, e a questão que o plano, no fundo, procura abordar é muito simples. Queremos Lisboa para quem? Queremos fazer Lisboa à medida de quem? Queremos fazer Lisboa à medida dos adultos sem limitações ou queremos fazer Lisboa à medida de pessoas de todas as idades, nomeadamente das mais vulneráveis, como sejam os idosos que têm o direito a continuar a viver na comunidade em vez de ficarem fechados em casa, como as crianças que têm o direito de ir a pé para a escola, as famílias que queiram fixar-se na cidade, etc. Se é um plano, se é uma cidade feita para os carros, em primeiro lugar, ou se é uma cidade feita para as pessoas que andam de carro, para as pessoas que andam de autocarro, para as pessoas que andam de metro, para as pessoas que andam a pé e por aí fora. Se é uma cidade feita à medida do gosto de alguns ou à medida das necessidades de todos. Se é uma cidade feita para quem pode ou se é uma cidade feita para quem quer. E se é uma cidade feita para alguns ou se é uma cidade feita para todos. Quando se fala de projetar para todos, é de acessibilidade que estamos a falar. Estamos a falar de igualdade de oportunidades, estamos a falar do equilíbrio das necessidades de todos, estamos a falar de segurança, de conforto, estamos, no fundo, a falar de uma cidade amiga das pessoas. É normal que, quando se fala de acessibilidade, a primeira coisa que ocorra seja, bem, mas então, Lisboa é a cidade das 7 colinas, temos ruas muito inclinadas, como é que isso se faz? É um facto, Lisboa tem 7 colinas, contámos e elas ainda lá estão, é um facto que Lisboa tem ruas muito inclinadas, mas, na realidade, só cerca de 25% das ruas de Lisboa é que têm uma inclinação superior a 8% e, portanto, excessiva. A questão da inclinação só se coloca num quarto da rede viária de Lisboa. O grande problema que se coloca em Lisboa relativamente à acessibilidade decorre de muitas decisões tomadas pela Câmara, pelos serviços, pelos técnicos, a várias escalas, a vários momentos, no dia-a-dia, em várias áreas. Tem a ver com a forma como, ao longo das últimas décadas, se foi dando mais espaço ao carro e tirando cada vez mais espaço ao peão. E quem fala de carro também fala de autocarros. E quem fala de autocarros também fala da forma como se põem os abrigos para os passageiros nos passeios. E também se fala da forma como se põem vários outros tipos de obstáculos no passeio.
desde sinalização rodoviária, desde os MUPIs que estão concessionados, desde os vários escaparates, planadas, etc., da forma como tudo isso vai ocupando o passeio, que durante décadas tem vindo a ser tratado como o espaço que sobra depois de estar garantido o carro. Também tem a ver com a forma como muitas pessoas lisboetas e muitas pessoas não de Lisboa ocupam os passeios todos os dias com centenas, milhares de carros estacionados de forma abusiva, que atiram literalmente os peões para o meio da rua. Também tem a ver com a forma como a Câmara resolve, ou procura resolver, com o mal necessário que são os pilaretes, esse tipo de problema, com o problema que depois os próprios pilaretes colocam, com a forma como se fiscaliza melhor ou pior a ocupação dos passeios com vários outros tipos de acontecimentos, como seja nomeadamente obras, com aquilo que a Câmara exige ou não exige que se faça depois da obra estar feita, com o tipo de pavimento a que a Câmara recorre para revestir e a forma crítica com que durante décadas se utilizou um revestimento que tem vindo a degradar-se cada vez mais e com os enormes problemas que isso coloca a inúmeros peões, com a forma como a Câmara também decide revestir a faixa de rodagem na parte da passadeira, com a forma como a Câmara pinta passadeiras sem garantir que as pessoas conseguem ultrapassar o desnível relativamente ao passeio, com a forma como a Câmara decide pôr ou não pôr passadeiras em zonas onde elas necessárias, com o tempo que a Câmara dá aos peões para atravessar e com as condições que a Câmara dá aos peões para aguardarem nos refúgios enquanto esperam pelo próximo verde. Tudo isto são decisões tomadas no dia-a-dia na Câmara. Quando nós, no início da elaboração do plano, reunimos na sala do Arquivo de Espaços de Conselho cerca de 40 pessoas, metade das quais representantes de serviços que trabalham na área do espaço público e a outra metade da comunidade, organizações, cidadãos, etc., a grande conclusão a que todas as pessoas chegaram é que o principal problema não é o financiamento. Os 4 principais problemas têm a ver com a falta de compromisso político, com o facto de, por causa disso, a Câmara não dar o exemplo, com o facto de, por causa disso, a Câmara tratar o peão sempre como personagem secundária, uma coisa que é vista no fim, e com, consequentemente, também toda a ineficiência na gestão e fiscalização. Também não há dúvida, relativamente a todas as pessoas que participaram, de que é possível melhorar. Não é uma questão de mais dinheiro, é uma questão, antes de mais vontade e de trabalhar no sentido certo. Então, porquê é que é preciso um plano se tudo isto tem a ver com uma questão de vontade? Bem, porque, antes de mais, é preciso, Lisboa tem muitas barreiras e é preciso desenvolver ao longo de um conjunto de anos um esforço coordenado que envolva serviços municipais, empresas municipais, várias entidades da comunidade e um esforço também sustentado, inteligente e que também ponha toda a gente a falar a mesma linguagem. Como dizia o Séneca, para barco que não tem porto, não há vento favorável. Também é preciso, porque há cada vez mais lisboetas em situação de incapacidade e com o envelhecimento demográfico, essa necessidade só vai aumentar. Também é verdade porque toda a gente anda a pé em Lisboa, inclusive é quem conduz o carro depois de estacionar. Também é verdade porque aquilo que no fundo está em causa não é criar coisas específicas para algumas pessoas, mas garantir que todos os municípios podem participar em todas as atividades dos equipamentos. E também é verdade porque também é preciso porque tudo isto hoje em dia é uma questão de interesse público, está consagrada na lei como exigência. Como é que foi feito o plano? O plano foi feito de uma forma dinâmica, com as mãos na massa. Não tivemos à espera de fazer o plano para começar a executá-lo. Foi um plano de processo e, portanto, foi feito com muita participação de inúmeros cidadãos e várias organizações da comunidade. Foi feito com obra, porque se aprende muito com a obra. Foi feito também com projeto, porque se aprende muito com projeto. Alguns projetos feitos pela equipa do plano, muitos projetos e muitas obras feitas por vários serviços municipais a quem a equipa do plano tem dado sistematicamente apoio técnico, e só quando se faz um projeto e só quando se faz uma obra é que se aprende a melhorar. E, portanto, também é justo dar aqui uma palavra de reconhecimento aos inúmeros técnicos de vários serviços, desde as UITs à MPO. Começo porque foram os primeiros, o engenheiro Rui Guerreiro ou o fiscal Mário Carvalho, que foram quem acompanhou a adaptação das primeiras passadeiras acessíveis em Lisboa. Também foi um plano em que se procurou sempre que as ferramentas de diagnóstico pudessem ser mais tarde, e já foram convertidas em ferramentas de apoio à decisão e de apoio à gestão, como seja em matéria de atropelamentos, em matéria de saber onde é que é provável haver mais peões a andar, para saber onde é que é prioritário investir,
também a nível de saber onde é que estão as barreiras e quais são as soluções tipo para as resolver. Isto aqui, obviamente, vai ser agora também ferramentas de grande importância, não apenas para a Câmara, como também para as juntas de freguesia. E também porque sabemos, pelo menos para 56 equipamentos municipais, em detalhe quais são as barreiras à acessibilidade e quais são as melhores soluções, mais eficientes e mais eficazes, do ponto de vista também económico, para as corrigir. E tudo isto agora será assumido pelos serviços à medida que forem adaptando os equipamentos. O plano tem 3 objetivos. O primeiro é impedir a criação de novas barreiras. Como diz o povo, se estás num buraco e queres sair, a primeira coisa a fazer é parar de escavar. E, portanto, isto implica formação, alterar procedimentos, dotar os vários serviços e juntas de freguesias de ferramentas de trabalho. Adaptar as edificações existentes será sempre necessariamente um processo, será uma questão progressiva. Agora, lá está, se não começamos já a prever isso e a realizar as coisas uma a uma, nunca conseguiremos fazer nada. E o terceiro aspecto é, obviamente, mobilizar a comunidade, não é só a Câmara que faz a cidade, não é só a Câmara que pode tornar a cidade acessível. Isto desde sensibilizar os cidadãos que estacionam em cima do passeio e aqueles que sofrem com isso, até trabalhar com escolas, trabalhar com os vários operadores turísticos, etc, etc, etc. O plano tem 5 áreas operacionais que resultam do cruzamento das áreas de operação da Câmara com as exigências legais. É preciso, quando se faz uma estratégia, fazer escolhas. Tivemos que deixar de parte 2 áreas, que uma é a habitação e a outra é tudo o que tem a ver com a comunicação com o município. Já há trabalho muito relevante nessa área, não é preciso duplicarmos. Então, centramos na via pública, nos equipamentos municipais, no transporte público, na articulação com a rede de transporte público. A Câmara toma muitas decisões que são muito relevantes para o acesso à rede de transporte público. Com a fiscalização dos particulares, obviamente há muita coisa que se pode fazer, nomeadamente a Câmara exigir às concessionárias de subsolo, que têm essa obrigação na lei, que quando repõem, quando fazem aquilo que em realidade é uma obra de reconstrução, adaptem a passadeira que destruíram e reponham o passeio como deve ser, e também com uma série de desafios transversais, entre os quais se contam a formação, o turismo acessível e o acesso ao voto, porque é a Câmara que compete também escolher os locais para a instalação das assembleias de voto. Em cada uma destas áreas transversais nós definimos um conjunto de questões-chave. Lá está, porque em estratégia também é preciso fazer escolhas, como disse, não dava para ir a tudo. E então, temos um total de 39 questões-chave pelas 5 áreas operacionais. Em cada uma delas, o que é que foi feito? Em cada uma delas foi feito um diagnóstico prospectivo, ou seja, um diagnóstico virado para o futuro, um diagnóstico virado para o passado é uma autópsia, não é? Foram definidas um conjunto de orientações, suficientemente concretas, mas suficientemente abrangentes, e foram definidos um conjunto de ações. Desde o início da elaboração do plano, que definimos como limite 100 ações. Por isso, o plano não é, Sr. Presidente, peço desculpa, essa expressão, o plano não é uma lista de pedidos para o Pai Natal, em que fomos fazendo uma lista de compras, tudo o que era bom a Câmara fazer. É o que a Câmara acha que é viável e que é preciso, e que tem maior impacto. E, por isso, a execução do plano é mais auditável. A pior coisa que se pode fazer para desresponsabilizar uma pessoa é dar-lhe uma meta inalcançável. Esta meta é alcançável. Para cada uma das ações, como é que elas serão operacionalizadas? O processo é muito simples, é muito atípico relativamente àquilo que costumam ser os planos da Câmara, mas é, na realidade, muito simples. Para cada ação é identificado um serviço coordenador, que assume a primeira responsabilidade. O plano é para ser executado pelos serviços. Algumas das ações serão executadas pela equipa do plano, mas aquelas em que apenas a equipa do plano é, de facto, indispensável. Para cada serviço, para cada ação é identificado um serviço responsável. É esse serviço que, o mais cedo possível, e contamos a partir de janeiro, caberá calendarizar a execução, afetar recursos humanos, prever o seu orçamento próprio, executar e reportar. Qual é a função da equipa do plano? É dar apoio técnico, coordenar, dinamizar e reportar à Câmara. Há um conjunto de indicadores que permitirão manter os vereadores do Executivo, mais os vereadores da oposição, mais a Assembleia Municipal, mais a comunidade como um todo, mais os presidentes de junta de freguesia, permanentemente informados, que é um conjunto de 4 indicadores que permitirão saber sempre qual é o estado de execução do plano. E tudo isto, quer dizer, obviamente os trabalhos decorrerão com toda a fluidez, virão à Câmara regularmente um conjunto de propostas anuais de execução, em que a Câmara dirá o que é que se compromete a fazer no ano que vem,
e um conjunto de relatórios anuais de discussão em que a Câmara diz o que é que fez no ano passado. Estes relatórios serão discutidos, é o que está previsto na proposta de plano, em reuniões de Câmara públicas, em princípio com apresentações mais sintéticas do que esta, mas sempre com a maior transparência. E o plano tem um prazo de discussão bastante curto, não porque se tínhamos a ilusão de que em 2017 dá para resolver todas as barreiras construídas ao longo de séculos, mas por uma razão muito simples, antes de mais porque o prazo está definido na lei, em segundo lugar, para concentrar os esforços, para não adiar num plano de 10 anos em que começamos a pensar daqui a 5, e para a CML ter 4 anos para mostrar o que vale. É verdade que, em termos de operacionalização, há uma série de imponderáveis, nunca se sabe o que é que se vai fazer, nunca se sabe exatamente o que é que vai acontecer, não é? Mas aqui também o nosso lema é muito simples, é que é muito difícil prever o futuro, é sempre mais fácil construí-lo. E, portanto, o plano tem um conjunto de propostas muito concretas que permitem dizer à Câmara, a partir de amanhã, o que é para fazer e para pôr a Câmara a remar toda no mesmo sentido. Muito obrigado e peço desculpa por não ter sido sintético. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Felizmente, no próximo ponto vamos votá-lo para esfiar a unidade de missão e, portanto, daqui a 4 anos saberemos o que é que valemos. Esta foi uma private joke, não leva mal. Não sei se alguns servidores querem inscrever-se. Senhor Carlos Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, já anteriormente havíamos tido uma postura sobre este plano, dizendo que apenas pecava por tardio. Agora, não só peca por tardio, como pecará por algumas outras coisas que eu não poderia deixar de falar. São referidas ações viáveis e auditáveis, são referidas propostas de execução em Câmara, são previstos relatórios dessa execução, é prevista a responsabilização dos privados em relação às várias intervenções na via pública, é prevista precisamente a intervenção na via pública. Agora, Sr. Presidente, eu perguntava se isto é só nos eixos considerados portanto, que permanecerão dentro da Câmara Municipal de Lisboa, será para os outros também que ficarão com as juntas de freguesia. É porque, de facto, quer dizer, fazer propostas de execução quando os eixos e as vias passam para as juntas de freguesia, propostas de execução em Câmara, parece-me que, afinal, estamos aqui a baralhar, no fim disto tudo, no fim desta discussão toda que tivemos anteriormente, estamos aqui a baralhar as competências completamente e a fazer uma coisa que, se calhar, já ela própria está ultrapassada em si mesma. E, portanto, muito menos se poderá ver em 4 anos aquilo que a Câmara vale, a não ser nas vias estruturantes. Nessas, sim, será possível ver aquilo que a Câmara vale. E, portanto, era importante esclarecer estas situações, nomeadamente perceber aqui o que é que deste plano passa também ele para as juntas de freguesia, para que sejam elas a executarem, a ter os seus planos de execução, o que é o orçamento que está previsto para estas ações e em que é que isto depois se reflete na própria intervenção das juntas de freguesia, para onde presumivelmente passarão grande parte destas competências e, portanto, quer dizer, tudo isto aqui parece-me um trabalho extremamente meritório e, infelizmente, que vai-se debater ele mesmo com as próprias contradições que resultam das propostas anteriores e que estavam aqui à discussão. Eu gostaria de obter estes esclarecimentos para saber exatamente se nós podemos esperar alguma coisa, de facto, deste trabalho de uma forma mais profunda. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador António Proa. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores.
Permita-me, Sr. Presidente, em primeiro lugar, uma palavra, porque me parece justa, para o Sr. Arquiteto Pedro Homem Gouveia, porque sabemos do empenho dele relativamente à concretização deste plano. É uma peça importante para a gestão do município, para a gestão da cidade, e é justo fazer esta referência, porque é importante perceber que nos quadros da Câmara, que muitas vezes são considerados pouco úteis, há muitos bons exemplos de trabalho muito interessante e nessa medida é justo fazer esta referência. Bom, como eu antecipei, a apreciação global que fazemos deste plano é muito positiva. É muito importante ter este instrumento na cidade. Como dizia o Sr. Vereador que me antecedeu, só peca por tardio, mas enfim, é da natureza das coisas e o que importa é que o temos presente agora. E relativamente a ele, 2 ou 3 notas breves. Em primeiro lugar, genericamente, é um plano que dificilmente poderá ter a oposição de alguém, porque na medida em que promove, assegura, garante a mobilidade para todos os cidadãos, resida ou não da cidade, bom, desde logo é uma intenção bondosa e nessa medida todos concordaremos com ela. Quero ainda assim sublinhar o facto importante de este trabalho resultar de uma participação de muitos cidadãos e nessa medida do contributo que enriqueceu esta proposta, desde logo porque esteve em consulta pública, e isso torna seguramente um plano mais rico e nessa medida também um melhor plano. Queria chamar a atenção para algumas preocupações que me parecem ser oportunas de referir. Em primeiro lugar, a necessidade para o sucesso deste plano da articulação dos múltiplos intervenientes. E quando refiro intervenientes, refiro-me a atores que não estão na dependência funcional da Câmara, o que torna as coisas mais sensíveis e mais complexas. Bom, desde logo a sensibilização das estruturas municipais, eu diria que essa é a parte mais fácil, porque estão cá dentro, faz parte da estrutura e, portanto, estão ao lado, se me permite, estão ao lado do Sr. Arquiteto e da sua equipa e, portanto, têm desde logo essa particular responsabilidade de transmitir, de contagiar as estruturas do município para a concretização deste plano. Mas depois há um conjunto de múltiplos intervenientes que não dependem da Câmara. As empresas municipais ainda assim dependem em larga medida, mas têm a sua autonomia e têm um papel importante nesta matéria. As juntas de freguesia, e vale a pena sublinhar que o novo desenho, quer o novo desenho geográfico das freguesias, quer especialmente o elenco das competências, obrigam a que este plano dependa em larga medida da sensibilização das juntas de freguesia para a concretização do plano. Mas depois as empresas concessionárias dos serviços, nomeadamente dos serviços que utilizam o subsolo, as empresas de transportes, enfim, há uma multiplicidade de intervenientes dos quais depende a adequada concretização deste plano. Não quero com isto arranjar um alibi para tudo o que possa vir a correr mal, porque quem assume esta responsabilidade, Sr. Vereador, que assume esta responsabilidade quanto à concretização deste plano, saberá seguramente melhor do que eu que corre estes riscos e, portanto, assume estes riscos, mas importa que estejamos todos nós conscientes dos riscos, na medida em que não depende diretamente da nossa vontade de executar, depende da nossa vontade de sensibilizar. Queria aqui fazer ainda uma referência relativamente à Autoridade Metropolitana dos Transportes, que deveria ter aqui também um papel relevante. Não sei se poderá sequer ter, mas enfim, isso daria outra conversa seguramente interessante. Um outro aspecto que me parece também relevante tem que ver com a sensibilização dos cidadãos em geral. Importa transmitir aos cidadãos que utilizam a cidade de Lisboa 2 coisas. Em primeiro lugar, a vantagem da concretização deste plano, que na sua execução, no curto prazo, poderá implicar algumas mudanças de hábito dos cidadãos. Importa sensibilizá-los para a bondade dessa mudança de atitude. Mas importa também
ter atenção de forma a não cair naquilo que me parece que poderia pôr em causa a execução do plano, que é pôr aqui a lógica dos peões versus automóveis. É preciso, é importante, não permitir que se veja neste plano uma oposição ao automóvel, mas apenas uma complementaridade. Aliás, qualquer automóvel, eu não sei se o Sr. Arquiteto desta vez fez essa referência, mas qualquer, porque não estive seguramente tão atento quanto devia, mas qualquer automobilista é também peão e, portanto, convém ter atenção a essa realidade. Bom, e depois há uma questão que me parece determinante para avaliar do sucesso deste plano. Tem que ver com as propostas anuais de execução que foram aqui apresentadas. São elas que irão materializar a execução deste plano. E, portanto, se houver crítica, se houver, diria eu, maior dúvida relativamente à bondade das soluções que são aqui apresentadas, elas terão mais lugar no momento em que tivermos oportunidade de analisar cada um das propostas anuais de execução e não tanto agora. Uma última nota relativamente à monitorização. Parece muito importante ter aqui algum empenho na monitorização da execução deste plano, por via a nós podermos medir por essa via o sucesso deste plano. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador João Gonçalves Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Não queria deixar de assinalar, a reunião já vai longa, ainda temos aqui várias propostas, mas não queria deixar de assinalar aqui felicitar quer o Sr. Vereador João Afonso, quer o Sr. Arquiteto por este plano. Diria apenas o seguinte, que há aqui um conjunto de boas intenções e gostaria de ter visto nesta proposta mais alguma concretização e quantificação, mas é apenas um reparo, como é evidente, iremos votar favoravelmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador José Sá Fernandes. Sr. Presidente. Bom, eu quero dar também os parabéns ao arquiteto por este trabalho e pela sua equipa. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, o Sr. Vereador João Afonso. É, de facto, um documento estratégico de grande interesse e urgência para a cidade. E fico também muito satisfeito que a fase de consulta pública tenha produzido algumas melhorias em alguns aspectos que nitidamente pareciam menos objetivos. Porque ficou esclarecido agora, e ainda bem, que a estratégia para o revestimento dos pavimentos preconizada no plano não é a remoção e substituição de calçadas, mas sim a exigência máxima no respeito aos princípios do bom projeto, boa obra e boa manutenção das referidas calçadas e investigação para a procura de alternativas. Como sabem, eu defendo a boa calçada, quer em termos ambientais, por ser pedra e não ser betão. Defendo a durabilidade desse tipo de pisos, pela enormíssima capacidade de reposição, face às experimentadas com outros materiais. E, portanto, de facto, não podemos deixar de forma nenhuma de exigir o máximo que a calçada nos pode dar e ter em conta, de forma desapaixonada, que a calçada e a pedra têm muitas vantagens em relação a outras alternativas. De qualquer maneira, recomendo a leitura do Manual da Calçada Portuguesa, feito, aliás, em 99, pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que dá muitos exemplos do que é que foi mal feito, aliás, este estudo também, e de como aquilo pode ser bem feito. Nós temos um caso até recente aqui na Calçada do Sacramento, como resolvemos um problema numa descida utilizando outro tipo de pedra e que foi uma boa solução. E, portanto, parabéns à equipa, parabéns pelo trabalho desenvolvido e, de facto, com a grande esperança de que possamos ter um plano que seja concretizável ao longo dos anos, que possa ser monitorizado e que faça da cidade de Lisboa uma cidade para todos, que é, no fundo, esse o grande objetivo deste plano, sem prejuízo de valores que temos de identidade, como é o caso da calçada em Lisboa. E outro dia recebi um telefonema do Rio de Janeiro,
vão tirar a calçada à portuguesa, nós temos aqui o calçadão, etc. Pois, não vamos tirar a calçada, tenha calma. Vamos fazer boa calçada, vamos ter melhores acessos pedonais, vamos monitorizar esta questão e acho que o trabalho ficou melhor depois da consulta pública. Acho que está muito bom e espero que todos, cada um nas suas funções, possamos concretizar muitas das medidas que são aqui preconizadas. É muito bom ter, de facto, um manual de procedimento nesta área, como devemos provavelmente ter manuais de procedimentos noutras áreas. Mas para já nesta, acho que é muito importante. É uma promessa eleitoral, é uma coisa que estamos todos muito empenhados e, portanto, espero que todos os serviços da Câmara e que todas as juntas de freguesia possam seguir este manual de procedimentos tal como ele é aqui apresentado. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Manuel Salgado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria, sinteticamente, felicitar a equipa pelo trabalho que foi feito, mas também não posso deixar de pôr aqui uma nota. É que isto parece que, de repente, é que descobrimos o problema da acessibilidade para todos. Ora, antes de nós cá chegarmos, houve um trabalho muito importante que foi feito, julgo que no tempo em que o vereador António Proa era vereador, de rebaixamento de passadeiras. Foi um trabalho importante e, portanto, tudo isto tem uma continuidade. Há coisas que foram feitas antes, há outras que são feitas agora e outras, muitas mais, serão feitas no futuro, depois de sairmos de cá. E, portanto, acho que isto é importante sensibilizar as pessoas para que isto seja uma atitude constante e uma atenção constante relativamente à qualidade dos espaços públicos. E aqui pegava numa coisa que foi dita pelo vereador José Sá Fernandes, é que eu vejo acima de tudo isto como um manual de normas. Um manual de normas que determina exatamente soluções e, por isso, soluções que depois sejam utilizadas por todos, porque uma parte significativa das obras que são feitas no espaço público na cidade são feitas por empresas concessionárias, que levantam pavimentos, repõem pavimentos e, quando repuserem pavimentos, têm que seguir, de facto, estas orientações. Há trabalhos que são feitos por particulares, porque fazem uma obra, precisam de fazer um ramal, fazem levantamento de passeios, têm que repor passeios, têm que seguir esta normativa. Há trabalhos que são feitos pelo município, mas que é uma parte relativamente menor de tudo aquilo que é feito na cidade. E por aí fora. E, portanto, acho que... E há as juntas. As juntas vão ter um papel acrescido, exatamente na questão do espaço público, e exatamente por isto é necessário e fundamental ter estas questões, as matérias técnicas bem definidas, com orientações claras, para que efetivamente isto seja uma preocupação. A última nota que queria dar é que este programa não diz respeito apenas ao espaço público, diz respeito também a edifícios. E no que diz respeito a edifícios, os edifícios municipais têm muito ainda a resolver. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador João Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Tivemos, os vereadores do PCP, oportunidade, em contactos anteriores que tivemos com o Núcleo de Acessibilidade Pedonal, de testemunhar uma equipa e um trabalho feito por uma equipa empenhada, muito capaz. O trabalho aqui desenvolvido é revelador da capacidade, das competências, do saber fazer que temos reunidos nos serviços municipais e que importa preservar. Uma equipa, aliás, que pertence a um departamento de mobilidade, onde hoje muitos trabalhadores se inquietam quanto ao que poderá vir a ser o seu futuro. Isto tendo em conta o que discutimos anteriormente, os pontos 1 e 2 da Ordem de Trabalhos. Tivemos também a oportunidade, em contactos que tivemos com diversas organizações representativas de cidadãos com mobilidade reduzida, de confirmar o imenso trabalho que há por fazer neste domínio. E foi aqui referido, muita coisa está já prevista. Existem convenções internacionais com recomendações transpostas pela legislação nacional. Tem faltado fundamentalmente, isso ficou mais uma vez aqui claro, a vontade política, o compromisso
da parte dos poderes públicos para levar por diante um conjunto de orientações que estão estabelecidas, definidas e que importa levar a cabo. Queria fazer votos para que essa falta de vontade política, essa falta de compromisso, essa incapacidade que tem prevalecido possa, no futuro e com a ajuda deste plano, ser ultrapassada, pese embora a questão muitíssimo relevante aqui colocada do meu camarada Carlos Moura, relativamente aos efeitos práticos deste plano e do compromisso que possa ser estabelecido perante este plano por parte do Poder Municipal em face do que é, ou do que podem vir a ser também aqui as consequências da transferência, do desmembramento do serviço e transferência de competências que tivemos aqui a oportunidade de discutir nos pontos anteriores. Disse. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador João Afonso. Sr. Presidente, não sei se terei capacidade de responder, não sei se é propriamente respostas que nos preocupamos. Eu creio que começo por utilizar uma expressão há pouco do Sr. Vereador Manuel Salgado sobre o trabalho que a Câmara terá que desenvolver num futuro imediato sobre, e que foi agora reforçado pelo Sr. Vereador José Sá Fernandes, sobre a necessidade de definir regulamentos, procedimentos, formas de atuar, construir uma ideia de cidade que seja partilhada com as juntas de freguesia. Este momento é isso. Também é isso. E digo também é isso porque diz também concretamente algumas ações que a Câmara tem que executar. Também diz que a Câmara tem que executar, não diz que eu agradeço a responsabilidade que tomarei como impulsionador, dinamizador e de vos reportar sempre que necessário e vos incentivar também a participar nesta construção, mas de facto é uma responsabilidade que todos iremos partilhar e que sinto partilhada com todos os vereadores, com alguns em particular, obviamente, com o vereador Jorge Máximo, com o vereador José Sá Fernandes, com o vereador Manuel Salgado, com o vereador Duarte Cordeiro, mas com todos os vereadores, porque todos eles têm responsabilidades e gerem equipamentos, sim, e acima de tudo, bem lembrado aqui pelo vereador António Proa, pelo vereador Fernando Medina. Mas com esse temos o compromisso de que é no Orçamento Geral e no Orçamento de cada um dos departamentos, direções municipais, pelouros, que estão as verbas que permitirão fazer obras bem feitas. Acima de tudo, nós queremos que as obras sejam bem feitas, que as formações sejam feitas neste âmbito e, portanto, é um trabalho de todos. Eu sei que, como disse o vereador António Proa, que não contava aqui com oposição, mas conto, sinceramente, com uma exigência permanente sobre a execução deste plano da vossa parte e de todos os que constituem esta variação, mas e também da Assembleia Municipal e de todas as juntas de freguesia. Eu queria esclarecer o Sr. Vereador Carlos Moura sobre o papel que nós consideramos que as juntas de freguesia vão ter. Elas têm tido, ao longo dos últimos anos, já um papel importante na implementação de algumas medidas de melhoria da acessibilidade, dentro das suas competências, dos seus meios e dos meios que, por vezes, exigiram, para além daqueles que tinham à Câmara. Pronto. Mas se virmos algumas das alíneas que eles têm, como, por exemplo, atribuir licenças de utilização à ocupação da via pública, ou, por exemplo, gerir e conservar e reparar equipamentos sociais da área da freguesia, criar, construir, gerir e manter parques infantis públicos, criar, construir, gerir, conservar e promover a limpeza de balneários e da limpeza, a reparação dos chafarizes, temos as placas, etc, etc. Ou seja, há uma série de competências que estão, de facto, delegadas nesta lei, no que tivemos a discutir antes, e que, de facto, poderíamos dizer que são gerir e conservar. Mas, às vezes, a pequena reparação, o facto de conservar de uma determinada forma, pôr uma placa que terão que a pôr de uma forma ou de outra, faz muita diferença. Ou seja, a lei diz que as placas de sinalética devem ser colocadas de uma forma, mas o pequeno facto de colocá-las de uma forma ou de outra, prendê-la a uma parede e não pô-la no pavimento, e terá o mesmo efeito para a circulação, faz toda a diferença e isso não terá mais custos para o trabalho que as juntas de freguesias vão fazer. Ou seja,
claramente este plano está pensado não só para todos os serviços do município, mas também para as freguesias. As juntas de freguesia são um parceiro evidente para este plano e creio que serão para todos nós. E um dos objetivos desta equipe, ou da equipe que vos proponho que constituamos a seguir, é ter capacidade de resposta, e capacidade de resposta é esclarecimento, estudos prévios, formação para as 24 freguesias. Ou seja, para além dos muitos serviços, para além disso, terão que ter capacidade de responder às 24 freguesias. E sei, por isso já fomos interpelados por muitas freguesias e creio que também vocês são conscientes, vocês, os senhores vereadores, são conscientes que nos programas eleitorais também das freguesias vinham várias propostas, promessas, direi, de eleitos, que entretanto eleitos, de promoção da acessibilidade. E, portanto, é certo que contamos com a vossa participação. É, de facto, um plano para os peões, mas sabemos que todos os peões, todos os automobilistas são peões, de alguma forma, uns mais, outros menos, e, portanto, é um plano para a cidade, para os cidadãos. E, como diz o Sr. Vereador Manuel Salgado, é um processo que já tem um passado que dignifica a Câmara Municipal de Lisboa e que esperemos seja uma referência para o futuro. Não sei, creio que não respondi a tudo, mas... Muito obrigado, Sr. Vereador. Creio que então estamos em condições de passar à votação da proposta 917/2013. Pode sentar, Sr. Arquiteto Homem Gouveia. Ponto 3 da ordem de trabalho, proposta 917/2013. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Ponto 4 da ordem de trabalhos, proposta número 918/2013. Não há pedidos de palavra, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade.